Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Jogando duro e arrebentando, com certeza você vai dar o seu like. Likezando, meu amigão. Copie o link também, joga nas suas redes sociais, WhatsApp, Telegram. E se você não conhece o canal, vem pra família, vem pra família. Estamos muito próximo de 3.900, acho que faltam dois para 3.900. Vem com a gente, vamos fazer esse vídeo, chegar a 3.900? Tamo junto. Meus amigos, é o seguinte, bate-papo sobre futebol. Eu vou mostrar a tabela aqui do Esquadrão de Aço e também refletir sobre por que nós, torcedores, estamos tão chateados com o desempenho do Bahia. Meu amigo, embora esteja ainda entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro Série B, no G2, o Bahia é segundo colocado e está desde a primeira rodada no G4. Mas mesmo assim, meus amigos, estamos chateados, estamos chateados. E esse vídeo a gente também tenta explicar a amigos nossos, torcedores, que não torcem para o Bahia, que gostam do futebol, mas não conseguem entender. Nossa, Wendel, como é que o Bahia está em segundo lugar, está no G4 desde o início, e a torcida do Bahia está chateada com o seu time. Muitos amigos meus que torcem para outros clubes, que moram aqui no interior da Bahia, por exemplo, que não são torcedores do Bahia, mas acompanham o Esquadrão de Aço, não conseguem entender ainda com relação a essa insatisfação do torcedor. Então, esse vídeo também serve para justamente a gente poder esclarecer algumas coisas. O primeiro ponto, e este é muito importante, é a nossa cultura. A nossa cultura, eu bato no peito aqui, diz que é esquadrão, é a nossa cultura. Nós nascemos para vencer. O Bahia é um time vencedor. E por ser vencedor, sempre montou bons clubes. Eu falo isso, meus amigos, que eu sou torcedor do Bahia, que posso dizer, um torcedor já das antigas aí. Então, nós assistimos na Fonte Nova bons times do Bahia, levantamos títulos importantes e, sobretudo, além de ter bons times, nós vimos grandes jogos. Então, a cobrança do torcedor é justamente ligada à nossa cultura. Nós, torcedores, gostamos do Bahia que jogue bem. O Bahia que jogue bem. Então, somente pontuar não é a contemplação da nossa satisfação. Nós não estamos contemplados. Com todo respeito a outros clubes do futebol brasileiro e diversos, muitos que estariam nesse posicionamento do Bahia, talvez mesmo com as derrotas fora de casa, estivesse satisfeito, feliz, tirando onda com a galera. Mas no caso do torcedor do Bahia, não. A nossa cultura é vencedora e vencemos porque tivemos bons times. A realidade é essa. Então nós somos uma torcida que gosta de, além do resultado, nós gostamos do bom futebol, de sair satisfeito em ver bons jogadores vestindo esta belíssima camisa, porque, por sinal, meu amigo, por sinal, que camisa bonita essa do Esquadrão, tá aqui, ó. Ó, camisona bonita, ó, tá de brincadeira. Então é isso que nós queremos. Mostrando a tabela, a gente vai fazer uma análise agora olhando para os números. Meu amigão, deu uma coçada no nariz aqui, deu uma coceira. Engraçado, não coça. Na hora que eu vou gravar vídeo, fica coçando. Tá aí, ó. Cruzeiro, Bahia, Grêmio, Vasco da Gama, Londrina Sport, Ituano, Ponte Preta e CRB. Meus amigos, eu fiz questão de colocar a galera que tá com até 40 pontos, né? O Vasco da Gama passa um risco gigante, né? Até porque o Sport com 43 e o Londrina com 44 já estão aí muito próximo da quarta colocação. O Vasco perder novamente aí, ou o Sport ou o Londrina vencer, o Vasco cai. Perde a quarta colocação. Então o Vasco está em um risco total. A torcida do Vasco deve estar muito chateada também. Meus amigos, o Esquadrão de Aço tem 51 pontos, 30 jogos. E aí vem um detalhe importante para a gente apaziguar um pouco mais o nosso ânimo, né? Dos 30 jogos, o Bahia venceu a metade deles, 15 jogos. Ótimo, que massa, né? O Bahia venceu 15 jogos, então quer dizer que a cada 2 jogos o Bahia vai lá, vai vencer um. O Bahia vence um jogo, né? Metade são de triunfos. Então a torcida do Bahia pode dizer que, ó, tem um jogo que a gente perde ou empata, mas com certeza no próximo nós vencemos. Então, ótimo. Mas isso ainda não satisfaz. Confesso para vocês. O Cruzeiro tem 18 triunfos, né? Então, quem mais venceu no Campeonato Brasileiro Série B foi o Cruzeiro. Depois, o Bahia. Tá aí o Grêmio com 13 triunfos. Meus amigos, o problema tá ali, ó, 9 derrotas. Dentro do G4, o Bahia foi o time que mais perdeu. E dentro desse G9, somente a Ponte Preta perdeu mais do que o Bahia.
É lógico que nós temos o CRB, 9 derrotas, Ituano, 9 derrotas, Sport, 9 derrotas, Londrina, 9 derrotas. E o próprio Vasco da Gama, que está muito mal agora, com 8 derrotas, engatinhou, né? Uma sequência de derrotas aí, a equipe do Vasco da Gama. Está engatinhando 5 derrotas consecutivas. Então, olha como está o Vasco da Gama, né? Que saiu de 3 derrotas e aí vem numa sequência de 5 derrotas consecutivas e elevou o número, né? Meus amigos, 9 derrotas do Esquadrão de Aço. Estas 9 derrotas, 2 em casa e 7 jogos fora de casa. Trazendo o Bahia para jogar somente em casa, nós temos este resultado do Esquadrão, que é um resultado muito interessante. Da mesma forma que a gente fala sobre as derrotas do Bahia, dentro de casa, o Esquadrão é a única equipe do Campeonato Brasileiro Série B que venceu todos os jogos dentro de casa e nos últimos 5 aí, ó. Os últimos 5 jogos do Bahia dentro de casa, todos com triunfo. Nenhum dos 10 que está não fez isso. Então, é sim uma notícia e uma informação, na realidade está aí a informação, né? Nos dá um pouco mais de segurança, mas não muito. Até porque quando se vem para fora de casa, o Bahia está aí no 5º, né? Nós estamos vendo aí na tabela. O Bahia tem 7 derrotas. E aí, meu amigão, é derrota, empate, derrota, empate, derrota. Esta sequência. A sensação do Bahia também, mesmo jogando na Fonte Nova e vencendo, nós tivemos alguns jogos, nós tivemos aquela sensação de que o Bahia não jogou bem, mas mesmo assim venceu. Ou que o time adversário jogou equilibrado com o Bahia, mas mesmo assim o Bahia saiu vencendo. Quando joga fora de casa, o Bahia é uma lástima total. E eu sempre venho mencionando, nós temos 2 times. O Bahia, em 2022, tem 2 times. O time quando joga dentro de casa e um time que joga fora de casa. Esse time que joga fora de casa é o Bahia que nós não gostamos e que nós não queremos. E muitas vezes, aquele Bahia dentro de casa tem alguns lances daquele Bahia fora de casa. Exemplo, quando o Bahia faz 1-0, bota o resultado debaixo do braço, espera o adversário e recua suas linhas. Dentro da Arena Fonte Nova. Então, esse tipo de jogo nós não queremos. É por isso que o Enderson Moreira, o técnico do Bahia, é tão questionado, porque nós não conseguimos ver no Enderson este desejo, sabe, de fazer com que o Bahia tenha um bom futebol. Ah, Wender, mas tem uma questão da qualidade técnica. O Enderson não tem tantos bons jogadores assim. Nós estamos na Série B, meus amigos. Qualidade técnica inferior. O Bahia era para ser protagonista desse negócio. E não está sendo protagonista. É evidente que nós estamos vendo o Cruzeiro protagonizando. Era para a gente estar um pouquinho mais próximo do Cruzeiro. O Grêmio está aí também, não está fazendo uma boa competição, mas me parece que agora nessa reta final dá uma ressurgida. Também se cobra do Grêmio, também se cobra do Vasco, também se cobra muito do Sport. Era para essas equipes estarem fazendo boas competições. Não estão. Com exceção do Cruzeiro aí, nada de braçada. Os demais está todo mundo aí na insatisfação. Mas no caso aqui do nosso Bahia, que nós vamos subir para a Série A, os números mostram, nós vamos subir para a Série A. Os números mostram, os resultados do Bahia mostram. Tem um detalhe importante que são os próximos jogos do Bahia, que está aí na tela, ó, o pessoal está acompanhando. Os próximos jogos do Bahia também. Nós temos jogos aí que vamos jogar contra o Operário luta para não cair. Chapecoense joga muito bem. Fora de casa, mas dentro de casa tem dificuldade. O Bahia tem a oportunidade sim. Novo Horizontino não faz uma boa competição, luta para não cair. Chape também. Brusque luta para não cair dentro de casa. Grêmio é o grande jogo do Bahia. Nesses 8 jogos que o Bahia tem aí, é o grande jogo do Bahia. É um teste de fogo na arena lotada, que vai ser lá em Porto Alegre. Bahia e Vila Nova. Vila Nova cresceu bastante. No entanto, não consegue sair da zona de rebaixamento. O Bahia joga na Arena Fonte Nova. Depois pega o Guarani. Para mim é o jogo aí do Bahia, ou contra o Vila, ou contra o Guarani. É o jogo da classificação de fato do Bahia, e depois o Bahia joga contra o CRB, já classificado, acredito eu. Então, meus amigos, nós temos sim grandes possibilidades. O último número da Universidade Federal de Minas Gerais aponta o Bahia com mais de 90% de possibilidade de acesso, mas mesmo assim, como acesso, nós temos que mudar tudo. Alô, Grupo City,
é mudança geral, mudança total. Diretoria de futebol do Bahia, vamos esquecer essa diretoria executiva também, vamos botar um CEO de qualidade, entendedor de futebol, uma equipe muito boa para justamente elevar o Bahia para um outro patamar. É o que nós mais esperamos. É o que nós mais esperamos. E claro, o técnico nem se discute, né? A gente vai agradecer o Anderson, mas de fato não tem condições nenhuma de ficar no Esquadrão de Aço por vários motivos, que dá mais um outro conteúdo pra gente fazer aqui, tá bom? Meus amigos, muito obrigado. Mostrei a tabela para vocês. Mostrei a tabela aí na tela, para que a gente possa acalmar um pouquinho mais os nossos ânimos e entender que vai ser difícil, mas nós vamos passar. E, usando a frase do Guto Ferreira, tá difícil, mas tá gostoso, né? Acho que a frase foi essa, né? Tá difícil, mas tá gostoso. Então, com certeza, nós iremos para a Série A, com todo o sacrifício que existe, com toda a dificuldade que existe, mas nós estaremos sim na elite do futebol brasileiro em 2023. Forte abraço, meus amigos, jogador no like, arrebenta aí, ó, no like, se inscrevam no canal, compartilhe o link, tá bom? Forte abraço a todos vocês, valeu!